Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço. Eu sou o professor Kaká e vamos para mais uma aula aí, aula 3 do nosso programa de Conquistando o Enem. Essa aula, gente, de Conquistando o Enem, ela é voltada para quem vai prestar o Enem, tá? Então, se você vai prestar o Enem, a gente já tem aula 1, aula 2 gravada aqui no site. Na descrição aqui vocês vão ter o link para assistir essas aulas e a gente está começando desde a matemática básica, tá? Aquela matemática lá do fundo de continhas, tá bom? Então, a primeira aula a gente viu operações básicas com números naturais. Na aula 2, a gente já viu operações com números decimais e frações. Então, com essa parte, a gente já pode adiantar uma matéria que é moda média e mediana. Então, moda média e mediana, que aparecem na parte de estatística aí no ensino médio e alguma coisa no ensino fundamental, a gente vai ver nessa aula. Então, vai envolver essas operações de mais, menos, vezes e dividir, tá bom? Então, vamos começar aí com a aula. Então, vamos lá. Para que serve moda, média e mediana? A moda média e mediana são medidas de tendência central. O que isso significa? Quando a gente tem um certo intervalo de dados, tá bom? A moda média e a mediana, elas vão mostrar para a gente coisas diferentes sobre essa distribuição, tá? Mas elas vão ajudar a mostrar para a gente a carinha dessa distribuição de dados. Por exemplo, o que mais aparece, qual é a medida que está exatamente no meio dos valores que a gente tem, tá bom? Se a gente somar todos os valores, qual é a média que a gente vai ter. Então, moda média e mediana, elas aparecem dessa maneira. A gente vai calcular cada uma delas com um exemplo simples. E aí, eu vou explicar cada uma passo a passo, tá bom? E aí, depois a gente vai fazer uns exercícios que já caíram no Enem, para vocês verem como isso realmente aparece. É importante saber esse assunto porque aparece todos os anos e aparece em mais de uma questão, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com a parte de moda. Bom, o que é a moda? De um jeito bem simples, moda é o termo que mais aparece na minha distribuição, tá bom? É o termo mais recorrente, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Imagina que a gente tem essa distribuição de dados aqui, ó. 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho essa distribuição de dados. Então, o número 1. Então, vamos fazer uma tabelinha aqui. O número 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu tenho a frequência. A frequência, gente, nada mais é do que o número de vezes que esse número aparece. Então, por exemplo, ó, o número 1 aparece 2 vezes, o número 2 aparece 3 vezes, o número 3 aparece uma vez, o número 4 uma vez e o número 5 ele aparece, uma vez só, não 5, uma vez só. O termo que mais aparece é o 2, ele aparece 3 vezes. Então, eu posso falar que a moda dessa distribuição é o número 2, tá bom? Então, a moda é simplesmente isso, é o que mais aparece, tá? Então, lembra sempre, quando a gente sabe que alguma coisa está na moda? A gente sabe que alguma coisa está na moda quando a gente vê muita gente usando, ou seja, quando aparece mais, tá bom? Então, a moda é exatamente isso, é o termo que mais aparece, beleza? Bem facinho, então. É o mais fácil dos três, tá? Bom, a mediana. O que vem a ser a mediana? A mediana é o termo central da minha distribuição de dados, tá? Então, é o valor, ou é o termo, tá? Vou colocar aqui. É o termo que ocupa a posição central. E aqui a gente tem
que tomar cuidado, por quê? Pelo seguinte, se a gente tiver uma quantidade ímpar de elementos, tá? Então, imagina que a gente tem essa distribuição aqui, ó. 1, 3, 8, 5, 7, 9 e 2. Primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar na ordem crescente. Isso aqui está tudo distribuído de qualquer jeito. Então, a gente faz do menor para o maior. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 9. Beleza. Coloquei os meus termos aí em ordem crescente, tá? Como eu vou saber quem é a mediana, tá? Bom, a mediana é o termo central, tá? Então, quando a quantidade de números é ímpar, a gente vai fazer assim para calcular o termo central, ou a posição dele, tá? A posição do termo central, eu vou contar quantos termos eu tenho. Tenho 7 termos. Então, faço 7 mais 1, divido por 2. 8 sobre 2, então é o termo que está na quarta posição. Tá? Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4. Opa! Quem está na quarta posição é o 5. Então, ele é a mediana da minha distribuição. Tá? Então, quando for ímpar, eu pego o total de termos e somo 1. Ah, e se eu tiver 35 termos? Somo 1 e divido por 2. Vai dar 18. Então, a 18ª posição é o termo referente à mediana, tá bom? E se a quantidade for par? Se a quantidade de termos for par. Por exemplo, 1, 2, 2, 3, 4, 5. Imagina que a gente tem essa distribuição aqui. O que a gente vai fazer? Bom, se a gente pegar o termo central, eu tenho 3 de um lado, 3 do outro. Eu não tenho alguém bem no meio, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o termo que vem antes e o termo que vem logo depois, tá? Então, se eu tenho 6 termos, tá? Eu vou pegar quem vem na terceira e quem vem na quarta posição. Então, eu pego esses dois e faço a média aritmética, ou seja, somo os dois e divido por 2. 5 dividido por 2 dá 2,5, tá? Então, quando a quantidade é par, eu pego exatamente quem vem antes e quem vem depois, tá? E faço a média aritmética. Então, esse carinha aqui, o 2,5, é a mediana. Então, a mediana pode resultar no número que não está na nossa distribuição, tá? Ah, tem problema isso? Não, não tem problema nenhum, tá bom? Vou dar um outro exemplo aqui de quando for par. Ó. 0, 1, 1, 1, 4, 7, 8 e 10. Então, o que eu faço? Eu tenho exatamente 8 termos. Aqui é a metade. Eu pego o termo que vem exatamente antes, o 1, e o exatamente depois, o 4. Então, faço 1 mais 4 dividido por 2. 5 dividido por 2, 2,5. Tá? Então, de novo, deu 2,5 aqui, mas foi coincidência, tá bom? Então, a mediana, gente, foi exatamente dessa forma que a gente calcula, tá? Quando a gente tem um grande número de dados, a gente tem que tomar bastante cuidado, tá bom? Então, no Enem, isso aparece ou na forma de conjuntos ou na forma de gráfico quando tiver histograma, tá? Então, a gente vai ver quando isso aparecer. Então, vamos agora para a parte de média e depois a gente vai resolver uns exercícios de tudo, tá? Bom, na parte de média, a gente vai estudar duas médias diferentes. Então, na parte de média, a gente vai estudar duas médias diferentes. A média aritmética simples e a média ponderada, tá bom?
a gente vai ver qual é a diferença básica que tem das duas. Bom, vamos começar com a média aritmética simples. Como a gente calcula? A média é só somar todos os valores que a gente tem na distribuição e dividir pelo número de termos que a gente tem, tá? Então, vamos para um exemplo aqui, ó. Imagina que a gente tem aqui, ó, 1, 2, 2, 3, 7, 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais um aqui, 12. 12. Como que eu calculo a média? Eu vou somar 1 mais 1 mais 2 mais 2, mais 3 mais 7, mais 10 mais 12. E dividir tudo isso pelo número de termos, 8 termos, tá bom? Então, fazendo a média aqui, somando todos esses números, 1 mais 1 mais 2, mais 2, mais 3, mais 7, mais 10, mais 12. Então, somando todos esses termos, eu tenho 38. E aí eu faço 38 dividido por 8, que dá 4,75. Então, esse número que deu, a média 4,75, não é um número que necessariamente vai estar na minha distribuição, tá? Mas ele vai se referir exatamente à soma de todos os números dividido pelo número de dados, tá? Bom, isso aqui, gente, aparece bastante, por exemplo, quando a gente vai fazer média de provas, né? Então, por exemplo, a gente faz lá a prova 1, eu tirei 7, a prova 2, eu tirei 6, né? Qual que é a minha média? 7 mais 6 dividido por 2, 13 dividido por 2, 6,5, tá bom? Então, isso aqui aparece também muito em pesquisa. Por exemplo, quer saber qual é a média salarial de uma empresa? Eles somam o salário de todo mundo e divide pelo número de funcionários, tá? Então, esse é um exemplo simples aí da média aritmética simples, tá? Agora a gente vai ver a média ponderada. Na média ponderada, o que acontece? Cada valor tem um peso, tá? Quanto maior for esse peso, maior é a influência dele para calcular o resultado final, tá? Então, seria mais ou menos assim, ó. Vou dar um exemplo aqui da média ponderada. Imagina que a gente vai fazer uma prova, tá? A prova 1 tem peso 2. A prova 2 tem peso 2. A prova 3 tem peso 3 e a prova 4 também tem peso 3. E aí, eu tenho o seguinte, na prova 1 eu tirei 7, na prova 2 tirei 6, na prova 3 eu tirei 6 e na prova 4 eu tirei 8. Eu quero saber qual é a minha média. Então, a minha média vai fazer o seguinte, eu pego a nota e multiplico pelo peso. Então, prova 1, 7 vezes 2, porque o peso deu 2. Prova 2, 6 vezes 2. Prova 3, 6 vezes 3. E prova 4, 8 vezes 3. E eu divido tudo isso aqui, tá? E eu divido tudo isso aqui pelo soma dos pesos totais. 2 mais 2 mais 3 mais 3. Tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer nessa continha. 7 vezes 2 aqui dá 14, mais 12, mais 18, mais 24, dividido por 10. Então, o resultado disso aí vai dar 14 mais 12, 14 mais 12, mais 18, mais 24, dá 68. 68 dividido por 10, isso aí dá 6,8. Então, se esse fosse o caso aí de uma média, a minha média final seria 6,8, tá? Então, a média ponderada, ela vai mostrar para a gente exatamente o mesmo resultado da média simples, quando eu tenho todos esses dados, tá bom?
Então, isso aqui é importante porque às vezes a gente tem um grande número de dados e a frequência deles. E aí, não dá para eu ir somando um a um. Às vezes fica muito grande a minha conta. Então, eu uso a média ponderada, tá bom? Então, gente, é simples o jeito de calcular essa parte aí de estatística. Então, moda, média, mediana, média aritmética simples e média ponderada. Agora vamos fazer uns exercícios que caíram no Enem para vocês verem como isso aparece. Bom, gente, como a gente é brasileiro e a maioria dos brasileiros ama futebol, vamos pegar um caso aí do Enem de 2010 que tem a ver com isso. Então ele diz o seguinte: o gráfico apresenta a quantidade de gols marcados pelos artilheiros das Copas do Mundo desde a Copa de 1930 até a Copa de 2016. A partir dos dados apresentados, qual a mediana das quantidades de gols marcados pelos artilheiros da Copa do Mundo? Então, vamos lá, vamos anotar. Bom, primeira Copa aqui, ó, 8. Depois, 5. Depois, 7. Depois, 9. Depois, 11. Depois, 13. Depois, 4. Depois, 9. Depois, 10. Depois, 7. Aí, o 6 aparece. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois, 8. E, finalmente, 5. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar esses dados em ordem. Então, vamos começando aqui. O menor é o 4. Então, 4. Depois, o 5 aparece duas vezes. 1, 2. Então, vamos lá. 5, 5. O 6 aparece. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. O 7 aparece 1, 2 vezes. 1, 2 vezes. O 8 aparece 1, 2 vezes. O 9 aparece 1, 2 vezes. O 10 aparece uma vez. O 11 aparece uma vez. E o 13 aparece uma vez. Tá? Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 informações, 18 copas. Então, o que eu vou fazer? Como é um número par, eu vou traçar bem o meio aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é bem aqui. Então, eu vou pegar o que vem imediatamente antes e imediatamente depois. 6 mais 7 dividido por 2. 13 dividido por 2, 6,5, que é a alternativa B. Tá bom? Então, um exercício aí de mediana e como isso pode aparecer no Enem. Tá bom? Como eu falei para vocês, aparece? Sim, aparece sim. Tá bom? Então, vamos para mais um caso. Então, olha esse, gente. Enem 2011. A participação dos estudantes na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP, aumenta a cada ano. O quadro indica o percentual de medalhista de ouro por região nas edições da OBMEP de 2005 a 2009. Em relação às edições de 2005 a 2009 da OBMEP, qual o percentual médio de medalhistas de ouro da região Nordeste? Então, vamos lá. Para calcular aqui a média, então, eu somo os termos, 18% mais 19% mais 21% mais 15% mais 19% e divido pelo total de termos, que são 5. Então, a média, 18 com 19 dá 37, com 21 dá 58,
58 com 15 dá 73, com 19, 92. 92 dividido por 5, 18,4%. Então, essa aí é a média que a gente pode ver que está aqui na alternativa C. Tá bom? Então, gente, como eu falei para vocês, isso aí aparece no Enem, tá? E aparece bastante. Todos os anos a gente tem a parte de estatística, beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido a explicação, gostado daí aí da resolução dos exemplos também. Na descrição do vídeo aqui tem um link onde vocês vão encontrar a lista de exercícios que vocês podem estudar, tá? Espero que vocês gostem, desejo a todos aí bons estudos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho. Sempre que a gente tiver um vídeo de matemática e física, você vai receber. Relembrando só que de terça, quinta e sábado sempre vai ter vídeo voltado para o Enem, para a gente fazer essa revisão. A gente vai iniciar com matemática, mas depois a gente vai fazer de física, dos assuntos que mais aparecem. Bom, muito obrigado e até a próxima.